O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se, por favor. A liturgia de hoje é de uma beleza especial, porque a igreja nascente, a que os apóstolos, pouco depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, só em pensar, a igreja não tem nenhum mártir na história ainda. Não morreu ninguém. O único que morreu é nosso Senhor Jesus Cristo. E eles aqui recebem a primeira ameaça de morte. Quando ouviram isso, os sumos sacerdotes ficaram furiosos e queriam matá-los. Aquele mesmo ódio que caiu sobre nosso Senhor ia cair sobre os discípulos dele. E assim ao longo da história inteira. Todos já devem ter ouvido falar naquele Marechal Ney. Era um dos principais marechais de Napoleão. Um homem muito capaz. Um homem que subiu assim sem tradição, mas com muitas capacidades. E foi responsável por muitas das vitórias de Napoleão. Mas também foi responsável pela grande derrota que fez Napoleão cair em Waterloo. Mas na época que ele estava no auge, um homem que subiu do nada, assim, subiu e chegou no auge da fortuna e da fama, ele estava num apego tremendo àquilo. E ele decidiu, mais do que Napoleão até, nós temos que acabar com a Igreja Católica. Ele dizia isso para o secretário dele. Nós temos que acabar com a Igreja Católica. Onde nós formos, temos que acabar com a Igreja. E é famoso, numa das invasões dele, ele fazia o cavalo dele, nas pias batismais, ele colocava água ou comida para o cavalo e fazia o cavalo comer na pia batismal, como se fosse alguma coisa. Terminou numa ruína completa a vida dele. Mas um dia ele falava com o secretário dele, nós temos que acabar com a igreja, temos que acabar com a igreja. E o secretário sempre dizia para ele, cuidado, Marechal, cuidado. Aí passa um tempo, ele diz, não, vamos acabar com a igreja, precisamos pensar como acabar com a Igreja Católica, vai ser agora. Aí o secretário, infalivelmente, cuidado, Marechal, cuidado. Até que um dia, ele disse a mesma coisa e o secretário disse, cuidado. Ele disse, mas por que você me diz cuidado sempre? Ele disse, cuidado, Marechal, porque a igreja é uma bigorna que já desgastou muitos martelos. É uma metáfora interessante. Bigorna é aquela que, para trabalhar o ferro, pode trabalhar o ferro que quiser ali. O que vai se desgastar é o martelo. E a história da igreja é isso. Vários martelos foram sendo desgastados. Eles vão tentar que, no início de perseguição, a gente já sabe o resultado. A igreja vai se espalhar. Daqui vai para Antioquia. De Antioquia vão ser chamados de cristãos. A partir de Antioquia começa a se espalhar. Vão para a Ásia Menor. E começa a grande expansão. Até chegar aqui em Curitiba. Em certo momento chegou aqui. Mas começou com essa perseguição. É o tempo inteiro na história da igreja, é o demônio querendo com o martelo destruir a igreja e se desgastando. Mas está bem, é verdade isso para a história da igreja. O demônio tenta ainda hoje em dia com outras armas diferentes, até mais perigosas. Mas é a mesma tática que o demônio faz na vida de cada um. O demônio tenta nos desgastar.
O demônio joga uma provação, a pessoa resiste. Então não foi nessa. Ele tem tempo. O demônio, que idade tem o demônio? É impossível saber. Ele foi criado fora do tempo. Os demônios, segundo São Tomás de Aquino, os anjos, não, o demônio foi criado bom. Os anjos foram criados antes da criação da Terra. Portanto, se a Terra tem lá não sei quantos milhões ou bilhões de anos, isso é impossível provar ou determinar. Os anjos, imagine que idade tem. Eles têm paciência. Eles nos provam. Mandam uma prova muito dura, a gente resiste. Está bem, eu pego na próxima curva. E vai tentando. E é interessante aqui, porque nosso Senhor Jesus Cristo diz aqui, aquele que vem do céu está acima de todos. É dele, nosso Senhor está falando de si mesmo aqui. Mas nós participamos disso. Quando nós recebemos a luz da fé, nós vemos tudo com uma clarividência, com uma clareza que a gente fica até com pena de quem não tem fé. As pessoas diminuem-se nos horizontes quando tentam explicar tudo com a razão. Que isso, meu Deus, pobre coitado. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra, mas as coisas da terra não se explicam por si mesmo. Aquele que vem do céu está acima de todos. Nós temos as respostas. Só que o demônio vai querer nos quebrar. E as pessoas que são da terra percebem essa superioridade. Um dos grandes teólogos, ele infelizmente morreu fora da igreja, Tertuliano, século II para o III, ele se converteu assim, ele se converteu assistindo um martírio. Ele foi numa arena, não era o Coliseu, mas numa arena onde iam morrer várias pessoas, e era muita gente, muitos eram escravos cristãos que os imperadores iam matar. E ele via, isso não é possível, essa convicção em gente tão simples, isso vem de algum lugar, isso não se explica. E ele se converteu. Mas outras pessoas tomam a atitude da inveja, tomam a atitude da perseguição e vão tentar nos roubar a fé. Como um martelo que vai batendo, que vai batendo. Se nós nos apoiamos na graça, nós nunca rachamos. Dr. Plínio tem uma frase que vale a pena guardarem, para esses momentos nos quais a gente está meio abalado, às vezes até psicologicamente. Ele falando das provas que passou São Francisco Xavier na ida para a Índia, etc. Ele diz assim: o verdadeiro católico nunca arrebenta. É uma promessa. A gente pode chegar em limites assim de... Monsenhor João passou por isso. Quando ele teve a doença dele da sarcoidose, ele chegou até ter uma espécie de depressão por remédios, pela própria situação da doença. Ele se sentia rejeitado por Deus, ele se sentia completamente posto de lado por Deus, que é uma prova também, é um martelo. E nessas horas o demônio aproveita. Ele foi passando uma por uma. E a gente, quando o vê hoje em dia, apesar de todas as provas atuais, é aquela luz, aquela serenidade. E a gente entende, aquele que é do céu está acima de todos. Nada abala um homem desse. Vamos pedir a Nossa Senhora também, por intercessão de Santo Estanislau, a graça de sermos inabaláveis na fé, desgastarmos todos os demônios que vierem nos tentar perturbar. Isso é um dom, mas Nossa Senhora dá se nós pedirmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja